Quantos de vocês sabem quantos quartos tem na casa onde vocês moram? Pouca gente. E vocês sabem o que é que tem dentro dos quartos? Os móveis, para que é que serve? Vocês sabem... Diga. Você tem um quarto pequeno e nós temos que falar com seus pais sobre isso. Tá? Tá certo. Depois a gente tem uma conversa pastoral, eu e você. Deixa eu terminar aqui, tá bom? Sim. Tá bom. Então, vocês sabiam que um dia Deus mandou a gente construir uma casa para ele morar? Sabia disso? Então, queria que você olhasse para lá para ver a casa que Deus... Está vendo? Olha. Deus mandou fazer um tabernáculo, que significa uma tenda, toda cercada... E lá dentro era o lugar onde Deus ia falar com o povo. Ele mandou fazer um bocado de móveis. Pode passar. Está vendo? Você tem ali um altar, você tem uma arca, você tem um incensário, você tem um candelabro, você tem uma bacia de lavar e um altar de sacrifícios. Tudo isso significava alguma coisa. Diga. Era uma igreja? Não era uma igreja, mas era símbolo da reunião de Deus com o seu povo. Vocês sabiam qual era a peça mais importante? Vocês vão ver agora, olha. A peça mais importante... ali está a divisão, está vendo? Onde era colocada cada coisa, tudo conforme Deus tinha dito. Pode passar. A peça mais importante era chamada arca, onde em cima dela tinha uma tampa, onde tinha 2 anjos, querubins, com as asas se tocando lá no meio, e era ali que era derramado o sangue do sacrifício dos animais. Sabe o que é que tudo isso representa? Tudo aquilo ali, que Deus quer morar conosco, mas para isso, o sangue precisa ser derramado pelos nossos pecados, e que Cristo é a pessoa que Deus mandou, em quem todos aqueles móveis, toda aquela estrutura aconteceu. Tá bom? Entenderam? Ainda bem. Vamos orar. Vamos orar agora? Obrigado, Deus, porque o Senhor quis morar conosco. Obrigado porque o Senhor deu instruções no Antigo Testamento sobre como seria a tua casa. E agora o Senhor habita em nós, sem paredes, mas como o corpo de Cristo. Abençoa nossas crianças para entender o privilégio que é ter comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho, eu oro. Amém. Muito bem, criançada, vocês podem ir, com exceção daquela que falou que o quarto é pequeno, vamos ter uma conversa. Depois. Quem são os pais dessa criança? Obrigado. Enquanto as crianças se sentam, quero lembrar para vocês que elas participam do culto. E nós queremos pedir aos pais que, o quanto possível for, mantenham as crianças tranquilas, quietas. E se não tiver jeito, se elas começarem a gritar, a chorar, então pode sair por aquela porta. Aqui à minha esquerda, você vai fazer o arrudeio assim. Aqui à minha esquerda tem o crying room, ou a sala do choro, onde inclusive tem uma tela onde você pode acompanhar o que está acontecendo aqui no culto. Tá bom? Queridos, hoje eu quero ver com vocês o tabernáculo, que são os capítulos 25, 26 e 27 de Êxodo. São 3 capítulos, eu não vou ler todo, vou ler algumas passagens selecionadas e fazer a explicação do que é que tudo isso representa. Deixe-me dar um contexto. Antes de Deus mandar fazer o tabernáculo, no capítulo 24, ele tinha consolidado a sua aliança com a nação de Israel, de que ele seria o Deus de Israel e que Israel seria o seu povo. E agora, uma vez que a aliança tinha sido estabelecida, Deus anuncia a sua intenção de vir morar com o seu povo, de habitar no meio do seu povo. Mas para isso, era necessário que Moisés desse instruções a respeito da casa onde Deus viria morar. Ele estaria se manifestando nesse lugar que é chamado a tenda do encontro, ou o tabernáculo, que era exatamente aquilo que Deus queria que fosse feito para a sua habitação.
Nós vamos ver, então, capítulos 25, 26 e 27, algumas passagens escolhidas. Eu queria que você acompanhasse a leitura. Capítulo 25, verso 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. E aí tem a descrição do que é que ele quer em detalhes. No verso 8, que é o verso mais importante aqui: farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. As ofertas eram para a construção de um santuário onde Deus viria habitar com o seu povo. Verso 10, aqui ele começa a descrever a mobília que vai ter dentro do santuário. Farão uma arca de madeira de acácia, verso 10, e no verso 16, e você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. O testemunho eram as 2 tábuas de pedra onde Deus escreveu os 10 mandamentos. Verso 17, faça também um propiciatório de ouro puro. É uma tampa que iria em cima da arca. Verso 21, põe o propiciatório em cima da arca, é a tampa, não é? E dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Agora veja o verso 22, ali eu me encontrarei com você. Era ali que Deus ia se encontrar com Moisés e com o povo, ali na tampa da arca chamada de propiciatório. E falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Diz aqui no verso 22 que Deus vai se encontrar com eles no meio dos 2 querubins. Vocês às vezes já leram os Salmos e diz assim: Deus habita entre os querubins. Aí você ficou pensando, Deus lá no céu cercado de anjos. Não, a referência é a tampa, onde havia os 2 anjos, que era o local onde Deus haveria de falar com Moisés e com todo o povo. Em seguida, o verso 23, faça também uma mesa de madeira de acácia. E no verso 30, ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Eram pães que eram para ser colocados, renovados a cada sábado, 12 pães em cima dessa mesa. E no verso 37 do capítulo 25, faça também as 7 lâmpadas do candelabro. Era um candelabro com uma haste e 7 ramos, semelhante à folha de amendoeira, cada um deles contendo uma lâmpada. E ele diz no verso 40, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Isso tudo Deus estava mostrando a Moisés no alto do monte Sinai. Fez aliança com o povo de Israel e disse, eu agora quero morar com vocês. Então façam um tabernáculo e dentro do tabernáculo terão esses utensílios que nós já vimos e continua aqui. Agora Deus estabelece as cortinas e mais alguns objetos. Capítulo 26, verso 1. Faça o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. Verso 7. Faça também pelos de cabra, cortinas para servirem de tendas sobre o tabernáculo. Capítulo 26, verso 14. Faça também de peles de carneiro, tingidas de vermelho, uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. E no verso 30 do capítulo 26, faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Aí ele continua no verso 31. Faça também, essa peça é a peça mais importante aqui do capítulo 26. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. 33. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho para dentro do véu, que fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Aqui Moisés já antecipa, Deus já antecipa, dizendo que no tabernáculo haverão 3 espaços. 3 espaços. 3 espaços. Primeiro, o átrio que era o espaço primeiro. Em seguida, o santo lugar. E depois o Santo dos Santos, Santo dos Santos. Então, em cada um desses lugares, tinha aqueles utensílios que eu falei para vocês.
O ponto aqui é que isso tudo era separado por cortinas, e o véu separava o santo lugar do Santo dos Santos. Eu vou falar mais sobre isso. Capítulo 27, verso 1. Faça também o altar de madeira de acácia, e no verso 2, nos 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Verso 9, faça também o átrio do tabernáculo, que eram aquelas cortinas que separavam o Santo dos Santos, o santo lugar, do espaço comum. O átrio do tabernáculo. E, finalmente, no verso 20, ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então, aqui termina as orientações. Tem uma peça que está faltando aqui, e que só vai ser dita no capítulo 30, que é o altar de incenso. É o altar do incenso. Então, no total, essas peças traziam um simbolismo, significavam um ponto espiritual que Deus queria comunicar ao seu povo, que é o que nós vamos ver agora na tentativa de expor isso tudo. E só lembrando, né? Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E esse tabernáculo também, cada peça, cada arranjo ali apontava para aquele que veio habitar conosco, o Senhor Jesus. Então vamos lá, meu primeiro ponto. O capítulo 25, o tema do capítulo 25 é que a presença de Deus exige propiciação, que significa sacrifício, derramamento de sangue, pagamento de culpa. O capítulo 25 começa com a ordem para construir o tabernáculo, que é a tenda do encontro, verso de 1 a 9, que deveria ser construído com as ofertas voluntárias do povo. De onde é que o povo tinha essas peças aqui? Vocês viram que tinha ouro, madeira de acácia, cortinas de linho. De onde veio isso? O povo tinha passado 40 anos no deserto. Ia passar 40 anos. Tinha acabado de sair do Egito. A resposta é, eles não tinham passado 40 anos ainda. Isso aqui foi antes. A resposta é que eles, quando saíram do Egito, eles pediram e Deus moveu o coração dos egípcios para que entregassem aos hebreus todas essas riquezas que estão aqui e que Deus agora requer para a construção da sua casa. Essas riquezas, então, deveriam ser entregadas voluntariamente e elas deveriam servir para que o santuário fosse feito de acordo com o modelo que Deus mostrou a Moisés, lá no alto do monte. E ele seria o local da habitação de Deus no meio do povo. E isso aqui é, para nós, o ponto central. Deus, depois da aliança, ele disse, eu quero morar com vocês. Eu quero estar no meio de vocês. Mas vocês têm que me preparar a casa. No Novo Testamento, Jesus disse que ia preparar lugar para nós. Mas no Antigo, Deus é que prepara a casa aonde ele vai morar. Dizendo, tem que ser assim, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa forma. O que mostra que nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira, mas ele zela pelo culto dele, pela adoração dele, e nós temos que seguir os detalhes que ele dá para nós. Depois ele dá as instruções para a construção de uma arca, que era uma caixa de madeira de acácia, totalmente coberta de ouro, e que ficava lá dentro do Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestava. Era o local mais interior do tabernáculo e lá tinha apenas um móvel, que era essa arca, onde estavam as tábuas da lei, sinal da aliança que os libertara, do Deus que os libertava do Egito. Em seguida, Deus manda fazer a tampa da arca, que está aí do verso 17 até o verso 22. A tampa da arca era de ouro, de madeira da acácia, toda coberta de ouro, com 2 anjos em oposição, cujas asas se tocavam no meio. E é chamado de propiciatório, porque era ali que uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos com sangue de animal que era derramado sobre a tampa. O simbolismo era esse. Dentro da arca estava a lei condena. A lei foi dada para mostrar que você é um pecador. Se você olhar para dentro da arca, sem a tampa, você vai ser condenado, porque a lei revela a sua iniquidade, a sua culpa e a ira de Deus. A tampa
era o local onde o sangue era derramado pelo sacerdote uma vez por ano, no chamado Dia da Expiação, o Yom Kippur. Yom Kippur. O sacerdote no Santo dos Santos, o sacerdote lá no átrio matava um animal, o sangue era colocado numa tigela, ele atravessava o santo lugar e entrava pelo véu no Santo dos Santos, onde o sangue era derramado em cima do propiciatório, que significava pagamento de culpa. Era ali que Deus se propiciava com o seu povo e era dessa maneira que ele podia habitar no meio do povo, porque Deus é um Deus santo e o povo pecador, cheio de culpa. Como Deus pode habitar no meio de um povo assim? A resposta é o propiciatório, onde Deus se apaziguava contra a iniquidade e o pecado cometido pelo povo. Então, o propiciatório é a peça mais importante. Tem, inclusive, uma coisa interessante, durante o judaísmo do período dos dois testamentos, se desenvolveu uma prática do sumo sacerdote, só podia entrar no Santo dos Santos. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha uma corda amarrada no pé. Porque a ideia do judeu era o seguinte: se o sacerdote morrer lá dentro, ataque fulminante, ou Deus o matar ou alguma coisa, ele ia apodrecer lá dentro, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos, a não ser o sacerdote, o sumo sacerdote. Então a corda servia para o seguinte: se ele entrasse no Santo dos Santos com sangue e demorasse demais, o pessoal rebocava ele, né? Puxava ele, quem sabe que ele morreu ou alguma coisa desse tipo. Essa era a prática do judaísmo no tempo de Cristo e do apóstolo Paulo. Depois do propiciatório, vem os pães da proposição. Veja aí do capítulo 25, de 23 a 30, onde nós lemos a respeito desse... Eu estou no capítulo 25 ainda, né? É muita coisa. Lemos a respeito dos pães da proposição, isso mesmo, de 23 a 30. Essa mesa era uma mesa de madeira de acácia, coberta de ouro, e ela ficava no santo lugar, diante do véu que separava o Santo dos Santos. Em cima dela, os sacerdotes e levitas deveriam colocar 12 pães. A palavra proposição significa presença. Os 12 pães, cada um simbolizando uma das tribos de Israel. E aqueles pães eram para ser renovados todo sábado. Mais adiante ele passa a ser renovado todo dia. Eram pães frescos, todo dia ali era colocado, simbolizando que Deus alimenta seu povo, que nós precisamos do alimento que Deus nos dá e, ao mesmo tempo, uma oferta das primícias daquilo que Deus nos oferece. Então, esse era o simbolismo da mesa com os pães da proposição. E, por fim, o candelabro. Estou terminando o capítulo 25. O candelabro de ouro. Ele era feito de ouro puro, batido, uma haste, e era na forma de ramo de amendoeira com flores e cálices. Ele devia estar aceso o tempo todo. Vocês já pensaram, já imaginaram que dentro da tenda não tem janela? Era tudo escuro, tudo escuro. Então o candelabro era a única iluminação. Ele tinha que queimar de manhã, de tarde e de noite, para que os levitas e sacerdotes pudessem fazer o trabalho lá dentro, o serviço a Deus. Então a luz brilhava constantemente e era tarefa dos levitas manter ardendo os cálices que eram a iluminação na ponta do menorá, que era o nome que se dava a esse candelabro. O que Deus queria ensinar com tudo isso, aqui no capítulo 25, a seu povo? Que a presença dele não podia ser tratada de maneira leviana, e que ele era santo, que o povo era impuro, e que sem propiciação a presença de Deus seria insuportável. O povo não poderia suportar a presença santa de Deus se não fosse mediante o propiciatório, onde era feito o pagamento de pecados pelo povo. De que maneira isso tudo aponta para Cristo? No Novo Testamento, Cristo se apresenta como sendo o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que nos alimenta espiritualmente. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e disse: esse pão é o meu corpo que é dado por vós.
Fazer isso em memória de mim, celebrando a ceia do Senhor. O candelabro também encontra cumprimento em Cristo, porque ele declarou: eu sou a luz do mundo. Simbolizava a iluminação que nós temos na pessoa de Cristo e como ele ilumina o caminho e a escuridão, as trevas, para que nós possamos chegar na presença de Deus. Mas o ponto central aqui está relacionado com o propiciatório. Paulo, em Romanos capítulo 3, falando sobre justificação, ele diz o seguinte: nós somos justificados pela fé com base no sangue de Cristo. Cristo que Deus propôs como propiciatório pelos nossos pecados. A palavra propiciatório ali é a palavra grega hilasterion, que é a tradução do hebraico kaforet, que é o nome que se dá à tampa da arca. A tampa da arca era chamada de kaforet. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo se refere a Cristo. Ou seja, Cristo, eu vou dizer isso com muito respeito, é o tampa-pecados. Aquela tampa é Cristo, representa Cristo. Era o local da propiciação, onde o sangue era derramado e cobria. A lei condena, mas o sangue cobre. Cristo é o propiciatório, o tampa-pecados, por assim dizer. E era isso que permitia que Deus estivesse no meio do povo. Era isso que Deus queria ensinar à nação de Israel. Vamos para o segundo capítulo, que é o capítulo 26, que diz: a santidade de Deus exige separação. Primeiro, observemos o cuidado de Deus nos detalhes do tabernáculo. Capítulo 26 é muito detalhado sobre como Deus queria que o tabernáculo fosse feito. Ele fala de minúcias como o bordado das cortinas, a qualidade da madeira, o tipo de estofo que vai ser usado, barras de sustentação, argolas de ouro. Tudo isso é previsto e dito no capítulo 26. Cada detalhe tinha o objetivo de mostrar que o tabernáculo não foi feito pela criatividade humana, mas segundo o desejo de Deus. O que nos ensina que nós não podemos, que o culto a Deus é regulado por Ele. Nós não podemos inventar culto a Deus, maneira de cultuar a Deus. Infelizmente, esse princípio não é cumprido hoje. E as pessoas acham que podem cultuar a Deus de qualquer maneira. Deus não disse assim à nação de Israel: olha, eu quero morar no meio de vocês, quero estar no meio de vocês, quero ter comunhão com vocês. E vocês façam aí do jeito que vocês acharem que vai ser bom para eu estar no meio de vocês. Não. Deus disse: eu quero uma casa, eu quero assim, a tenda é dessa cor, a madeira é dessa qualidade, o ouro tem que ser batido, o azeite tem uma receita especial. Nós não podemos inventar culto a Deus. Por isso que o nosso culto é simples. Ele é baseado nos princípios da palavra de Deus, que não tem invenção. Gente dando cambalhota, caindo no chão, subindo em pau de sebo, trenzinho de Jesus, a aeróbica santa. Toda essa, macacada que a gente vê acontecer aí em determinados cultos, isso aí é fogo estranho. Deus nunca determinou coisa desse tipo. Nós temos que seguir os princípios bíblicos para que o culto a Deus seja regulado conforme a vontade dEle. A santidade dEle, como eu disse, exige separação. Ele começa o capítulo 26 falando das cortinas do tabernáculo, exigindo que elas fossem elaboradas, cortinas de linho fino tocido, laçadas de azul, colchete de ouro, pelo de cabra, colchete de bronze, com o propósito de formar as paredes e o teto interno do tabernáculo. Unir as várias partes numa única tenda que servia como cobertura e proteção, determinando o espaço de Deus, onde Deus haveria de se manifestar. Depois Deus manda fazer o véu, que é a peça mais importante aqui, verso 31 a 37, porque separava o santo lugar do Santo dos Santos. O véu separava o acesso a Deus e tinha como objetivo impedir que qualquer pessoa entrasse para entrar na presença de Deus. Só quem entrava pelo véu era o sumo sacerdote uma vez por ano e com sangue para poder fazer propiciação pelo povo de Israel. O que Deus queria ensinar a Israel com tudo isso? Primeiro, que ele era santo demais
não sei se isso está correto, santo demais, que ele era santíssimo, acho que é a melhor maneira, de forma que ele não podia ser abordado por ninguém, ele não podia, o povo não poderia tratá-lo como qualquer outro ser, e a presença dele era real, mas cercada de limites, como as cortinas ensinavam. O véu dizia para a nação de Israel: vocês só podem se aproximar de mim por meio do sangue e do sacerdote que eu escolhi. Assim, o tabernáculo era, ao mesmo tempo, um sinal da proximidade de Deus e também da sua santidade. Tudo isso se cumpriu na pessoa de Cristo. O Novo Testamento mostra que esse véu apontava para Cristo. O que aconteceu, queridos, quando Jesus morreu em relação ao véu? O que aconteceu? O véu foi rasgado. Não foi rasgado de baixo para cima, mas de cima para baixo. De baixo para cima, homens podiam rasgar, mas o próprio Deus desceu e ele rasgou o véu de cima para baixo. Ele mesmo tinha mandado fazer o véu no Antigo Testamento, porque ele disse: ninguém pode se aproximar de mim a não ser com sangue, e é o sumo sacerdote o representante. Mas na hora que seu filho morre no Calvário, ele rasga esse véu que ele mesmo comandou, dizendo: ele já cumpriu a sua presença. No Antigo Testamento, o israelita não podia chegar na presença de Deus, tinha que ser com sacerdote e com sacrifício. E você hoje tem o privilégio de chegar na presença de Deus. Você entra na presença de Deus hoje pelo véu, pelo sangue de Cristo, pela carne que é o corpo de Cristo, que foi rasgada para que você pudesse entrar. Que privilégio você tem. A qualquer hora, a qualquer momento, você pode chegar-se a Deus em oração, em comunhão, mediante aquela obra completa do Senhor Jesus. Vamos agora para o capítulo 27, que fala que o acesso a Deus exige sacrifício e vigilância. O capítulo começa descrevendo o altar de bronze. Era feito de madeira de acácia, ele era alto. Às vezes a gente pensa que é um negocinho baixinho, não, ele era alto, e para chegar até lá em cima, o sacerdote tinha que subir uma escada. Mais adiante a gente vai ver uma lei que trata mais adiante que eu diga no próximo sermão, ou nos próximos sermões, nós vamos ver uma lei em que o sacerdote, a roupa dele não podia ser muito curta. Por quê? Porque na hora que ele subisse na escadaria, as partes íntimas dele ficariam expostas, não é? O cuidado de Deus com isso, cuidado que está faltando em muitos vestuários hoje em dia, não é? Onde as meninas estão usando para que saia, né? Para quê? Tinha mini saia, midi saia, maxi saia, e hoje em dia, para que saia, né? Para quê? Então, cuidado de Deus já no Antigo Testamento com esse tipo de coisa. Mas voltando, esse altar, ele tinha que ser coberto de bronze, e ele tinha 4 pontas que eram chifres. E em várias ocasiões no Antigo Testamento, pessoas condenadas à morte correram para esse altar e se agarraram nos chifres do altar, pedindo misericórdia. Várias ocasiões isso aconteceu. E ele, no topo, ele tinha uma grelha, que era onde o animal ia ser queimado em holocausto, ou queimado algumas partes em sacrifício, as outras partes sendo distribuídas para o sacerdote e para o ofertante. Curioso, e é importante e didático, é que essa peça era a primeira peça que o israelita via quando ele entrava no átrio. O átrio fechado, não é? Vocês viram lá que era cercado. Então o israelita que vinha adorar, quando ele entrava ali, a primeira coisa que estava na frente dele, o que era? O altar de bronze com as 4 pontas. Para quê? Dizendo o seguinte: daqui para frente só com sangue, filho. Daqui para frente só com sangue. E aí ele trazia o sacrifício, era feito pelo sacerdote no altar, e dali ele avançava para a bacia de purificação, onde ele era lavado, né? Não quer dizer nada, não é só isso, né? Todas as abluções do Antigo Testamento eram ou por aspersão ou por efusão. Não estou dizendo nada com isso. Aí ele podia entrar e ser ministrado pelo sacerdote que estava no lugar santo. Esse era o altar.
Na sequência, Deus instrui sobre a construção do átrio, que é do verso 9 até o verso 19. O átrio, eu vou ser bem breve aqui, é todo aquele lugar que era separado para Deus. E dentro dele, mais separação ainda, Santo dos Santos e Santo Lugar. E o lugar santo e o Santo dos Santos. O que cercava, o que delimitava o espaço eram cortinas que Deus mandou fazer segundo uma medida especial. Aquilo era chamado o átrio. O israelita chegava, entrava ali, e dali era no átrio que era feito o sacrifício inicial e a lavagem, e a partir daí era o santo lugar e depois o Santo dos Santos. A sequência é muito instrutiva. Sacrifício, lavagem, depois você tem o pão da proposição, o menorá e o altar de incenso, que só vai ser dito no capítulo 30, e por último, no final de tudo, que você passou tudo isso, você encontra com Deus na tampa da arca, no propiciatório entre os querubins. Que figura extraordinária, e mostra a obra completa de Cristo. Esses 3 capítulos contam a história da redenção. Deus quer estar conosco, mas Ele só pode fazer isso mediante expiação e pagamento dos nossos pecados. Agora então eu quero perguntar o que é que eu quero falar sobre o cumprimento em Cristo, não é? Cada elemento tem essa significância do Senhor Jesus. O altar de bronze aponta para a cruz, onde ele se ofereceu como sacrifício perfeito e definitivo. Aquele átrio aponta para Cristo, porque ele é o mediador que pode atravessar a distância entre Deus e o povo. E a lâmpada acesa se cumpre em Cristo como a luz do mundo, que pelo Espírito mantém a chama da fé no meio do seu povo. Agora, terminando, gente, o que é que esses 3 capítulos nos ensinam? O que é que nós podemos aprender com essas medidas, com essas exigências, detalhes? Primeiro, o tabernáculo em si, o conjunto da obra, ensina que Deus quer viver no nosso meio. Deus quer habitar entre nós, Ele deseja fazer isso. E Ele fez isso no tabernáculo, que depois virou o templo de Salomão, nas mesmas medidas proporcionalmente. Mas agora no Novo Testamento acontece uma mudança. Em João capítulo 1, verso 14, o apóstolo João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra habitou, ela literalmente significa tabernaculou, é o verbo que significa morar num tabernáculo ou numa tenda. Literalmente, ele armou a sua tenda entre nós. E isso está apontando para o Antigo Testamento, para essa tenda do encontro. Deus veio morar conosco na pessoa do seu Filho, o Verbo se fez carne e armou o seu tabernáculo no nosso meio. Então isso aponta para Cristo e aponta para o cumprimento o cumprimento de todos aqueles tipos, figuras, móveis e espaços. Significa que nós, em Cristo, não precisamos mais oferecer incenso, matar animais, passar por abluções e lavagens de água. Nós não precisamos mais disso. Tudo já foi cumprido em Cristo. Por isso que o nosso culto é simples. Ele se baseia, ele não tem mais esse tipo de figura. As únicas ilustrações materiais e físicas que Cristo deixou para nós foi a água do batismo e o pão e o vinho da ceia do Senhor. Fora esses elementos materiais, nós não temos cruz pendurada, nós não temos crucifixo com Cristo pendurado nele, nós não temos candelabro, não temos luzes como as pessoas colocam, nós não temos mais nenhuma dessas coisas com significado religioso. Porque cada uma dessas coisas, você vai às vezes numa igreja dessa mais litúrgica, tem uma águia que significa o Evangelho de João. Eu já vi isso, já tive numa igreja que eu fui pregar, que eu fui entrando assim, eu digo, eu estou numa igreja católica, né? Porque tinha figura de santo, tinha tudo isso mais, e era uma igreja dita evangélica, né? Dita evangélica. Nosso culto é simples. Nós não temos nenhum objeto com significado religioso. Tudo que nós temos, a água do batismo,
A ceia do Senhor, o pão e o vinho, foram ordenados por Cristo. Esse capítulo nos ensina, então, que Deus quer viver no nosso meio. Segundo, ele também, esses capítulos ensinam isso. Eles ensinam que Cristo é o sacrifício que propiciou a ira de Deus contra nós. Não tem nenhuma outra forma, não tem nenhum mediador. Nós não pedimos a ajuda de Maria, não pedimos a ajuda dos santos, não pedimos a ajuda de anjos. Pastor não pode fazer nada com isso, padre não pode fazer nada com isso. Aquele que é simbolizado no tabernáculo não é Maria, não são os santos, não, mas é Cristo. E é somente através dele que nós podemos chegar ao Pai. É isso que o propiciatório ensina. O sangue de quem? Foi derramado o sangue de quem? De mais ninguém, de nenhuma dessas outras pessoas. Portanto, ele, somente ele, é o propiciatório, o mediador. E por ele, pelo seu sangue, nós podemos chegar à presença de Deus. O véu nos ensina que o acesso a Deus só pode ser feito mediante a morte do seu Filho. Se você não crê no Senhor Jesus, se você não o recebeu como único e suficiente Salvador, você não entra na presença de Deus, porque você só pode entrar com sangue. Você não pode entrar. Suas boas obras não vão rasgar o véu. Sua religiosidade não vai rasgar o véu. A prática de exercícios espirituais, de caridade, de doações, não vai rasgar o véu. Só uma coisa: o sangue de Cristo e a sua morte na cruz. O autor de Hebreus, quando fala que agora o acesso está livre para nós chegarmos à presença de Deus, ele diz que o véu foi rasgado e diz que o véu é a carne de Cristo. O véu é a carne de Cristo. Vocês podem ver Hebreus capítulo 10. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Era isso que o véu representava, a carne de Cristo, o corpo de Cristo, que foi ripped, que foi rasgado para que você pudesse ter acesso à presença de Deus. Sem isso, nada mais vai fazer efeito. Como você está nessa noite, nesse dia? Como é que está você aqui agora em relação a Deus? Você tem essa comunhão com Deus? Você sente que tem acesso à presença de Deus? De que Deus o recebe? De que Deus acolhe você e que Deus tem prazer em habitar em você, em estar na sua vida. Seu relacionamento com Deus é baseado em quê? Se você está se sentindo culpado, carregado de culpa por pecados cometidos, repetidos, há perdão no sangue de Jesus, para que você possa entrar no Santo dos Santos e desfrutar da comunhão preciosa com Deus. Um aviso, porém: não menospreze isso, porque não há outro caminho. Não pense assim que Deus vai fazer uma exceção com você, ou que depois da minha morte Deus vai dar um jeito para eu ir para um lugar bom. Não, Deus já revelou o caminho. Ele já disse que quer morar conosco, mas Ele disse também quais as condições. Você não pode acessar a Deus do jeito que você quiser, mas tem que ser nos termos dele, e o termo dele é esse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que nós dizemos sempre: somente Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador. Creia nele, descanse nele. As boas obras, elas não salvam ninguém, elas são a expressão daqueles que já entraram no santuário pela presença de Cristo. Também não creia numa seita que diz que Cristo já veio e está fazendo investigação no santuário celeste pelos nossos pecados. Não tem nada disso na Bíblia. O véu já foi rasgado de uma vez por todas, o pecado já foi julgado na cruz de Cristo. E você pode entrar sem medo, sem medo. Somente a graça, somente Cristo. É isso que esses capítulos nos ensinam. Que você encontre no Senhor Jesus a paz que você precisa para a sua alma e a segurança de acesso à presença de Deus. Você pode entrar com ousadia mediante o sangue de Jesus. Amém? Ó Deus, nós te damos graças porque o Senhor quis habitar entre nós. Te damos graças porque o teu Filho já veio e ele armou a sua tenda no nosso meio, se fez carne como um de nós. Te damos graças porque podemos acessar a tua presença através dele. Eu quero pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus,
pela conversão de pessoas que estão aqui nessa manhã. E também para que o Senhor alivie a culpa e a condenação que muitos carregam ao olhar para a cruz e para o véu rasgado. Bendizemos o teu nome, nosso Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós passaremos agora a celebração da ceia do Senhor, onde nós temos visivelmente as marcas da aliança de Deus conosco e da sua presença, a presença dele entre nós. Eu quero chamar o Tiago, os presbíteros Tiago, Nilson e Alex e o diácono Felipe para auxiliarem na celebração da ceia do Senhor. O que eu farei? À medida que a distribuição prossegue, eu vou explicar o que é a ceia do Senhor e a relação dela com tudo isso que nós ouvimos agora. A ceia é um sacramento, é um selo da pregação, é a pregação visível. Aquilo que eu preguei aqui oralmente é representado fisicamente na ceia do Senhor. É assim que funciona. Então, nós vamos passar primeiro a distribuição dos elementos e depois, enquanto isso, eu farei a explicação que é necessária. Senhor, nós iremos agora distribuir o pão e o cálice e nós pedimos que cada pessoa, ao participar, esteja grata, alegre, transbordando o coração de poder participar naquilo que produziu o véu rasgado que nos dá acesso à tua presença. Separa esses alimentos do uso comum para esse uso especial. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Espera. Se você é membro de uma igreja evangélica, está em comunhão com essa igreja, você é convidado a participar conosco da mesa do Senhor. A mesa não é da igreja presbiteriana, mas é a mesa do Senhor, é a ceia do Senhor. Então, se você tem o Senhor Jesus como seu Salvador, já entendeu o que é que o sacrifício dele representa? Participe, tome os elementos. E na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e partiu e deu aos discípulos dizendo: esse é o corpo, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo que foi rasgado na cruz, foi partido na cruz, por assim dizer. E Cristo está presente aqui, não fisicamente, como é ensinado no catolicismo, que o pão se transforma no corpo de Cristo, chamado de transubstanciação. E também, isso não quer dizer que Cristo não esteja presente aqui, porque ele disse: isto é o meu corpo. Então nós entendemos que ele está presente espiritualmente. E quando você come do pão, você está se alimentando espiritualmente de Cristo. Se você fizer isso com fé, e você vai perceber como a sua fé vai ser fortalecida, se você fizer isso, entendendo o que está sendo feito. Depois de terem ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos. Com isso, Jesus disse que o sangue que foi derramado de milhares e milhares de cordeiros, de bodes, de novilhos no Antigo Testamento, representava e apontava para o sangue dele, o sacrifício que ele haveria de oferecer. E que ao bebermos o cálice, nós estamos proclamando e declarando que cremos que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É tão sério isso, que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Homem genérico, examine-se cada pessoa a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. E é importante que você tire esse tempo agora, para refletir sobre sua vida, a necessidade de perdão, confessar os seus pecados, perdoar os seus inimigos, como se diz, liberar perdão para aqueles que ofenderam você. Estou usando uma linguagem bem costumeira aí no
não reformado. Mas faça isso, porque é isso que nós estamos celebrando aqui nessa noite. Tem alguma pessoa que deixou de ser atendida? Levante uma das mãos. Jesus, esse é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos. Queridos, comei do pão. Vem, Mauro. Acontece sempre. Tendo comido do pão, queridos, agora vamos beber o cálice. Mauro já recebeu tudo? Bebei dele todos. Ó Deus, graças te damos pelo privilégio de participar da mesa do Senhor e, na prática, comemorar a presença dele, do teu Filho, no nosso meio. Fortalece a nossa fé, renova nossa esperança e consola no meio de todo sofrimento, de toda tribulação. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor atenda a minha oração e que o Senhor fale a cada pessoa aqui, que o Senhor abra portas de oportunidade, resolva problemas, tire o fardo e a angústia do coração de cada pessoa que, sinceramente, professa o Senhor Jesus como o Caforete, aquele que propicia os nossos pecados. Em nome dele nós oramos. Amém. Muito bem, nós vamos louvar o nosso Deus e, em seguida, nós teremos o encerramento do culto. Louvemos ao Senhor de todo o coração, irmãos. Santo para sempre. Queridos, recebam agora a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação e o ensino do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, agora e sempre. Amém. Vocês podem sentar, fiquemos alguns instantes, breves instantes em meditação, a gente chama de pós-lúdio, e refletindo sobre tudo que aconteceu aqui, e depois eu tenho breves avisos importantes para toda a comunidade.
Alô? Sim. Nós queremos dar as boas-vindas a você que está aqui conosco pela primeira vez e agradecer a sua presença de coração e convidá-lo para participar do almoço que nós teremos em seguida, caprichado. Você, como visitante, vai para o começo da fila, tá certo? Não precisa esperar muito, e é um momento de comunhão da nossa igreja, que a gente considera um momento muito precioso. Nós temos um aviso que nós queremos agora colocar na tela para você, sobre o Expondo as Escrituras. Preste bem atenção e depois algumas explicações. Pode rodar.